Boa tarde, meus queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. E hoje, nossa aula de arquitetura, a gente dá continuidade a esse nosso tema tão importante, que tenho certeza que muitos de vocês já estão crescendo o olho ali. Vou criar meu próprio negócio, vou ter ali meu próprio negócio, vou montar a minha oficina, já com as dicas aqui que a gente dá durante nossas aulas. As aulas estão bem específicas, estão assim, algo como a estrutura, a arquitetura interna das partes da nossa máquina, mas vez e outra eu saio, falo de um serviço e outra a nossa dica de ouro. E tenha certeza que dando continuidade a partir dessa nossa aula, a gente vai falar um pouco mais da questão de comparação entre processadores, falaremos mais sobre a questão de escolha entre memórias, qual seria a memória ideal para aquele computador que eu estou a trabalhar. Vamos falar sobre placas de vídeo, vamos falar de diversos assuntos aí que vão estar ali junto na vida de vocês no dia a dia, quando vocês estiverem a trabalhar, seja no seu próprio negócio ou estando na oficina trabalhando para alguma empresa. De uma forma ou de outra, vocês vão utilizar esse conhecimento ainda no seu dia a dia. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir para cada um de vocês que estão aí nos acompanhando da sala de aula, do YouTube, que façam uso do nosso chat. Eu estou sempre aqui, estou de olho no nosso chat, sempre a vislumbrar toda e qualquer mensagem que vocês mandam, seja uma mensagem simples como uma boa tarde ou até mesmo com alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, ficou ainda com uma dúvida sobre algo, algum tema que eu estou falando, vai lá, passe aí a perguntinha que eu vou tentar responder vocês. Esse assunto, principalmente esse assunto que a gente vai entrar hoje, ele é um assunto um pouco assim, digamos, difícil, porque falar de tipos de arquitetura que normalmente a gente não vê aquilo ali acontecer é algo que é invisível aos nossos olhos, mas somente no funcionamento das máquinas, isso se torna um assunto um pouco mais cascudo, um pouco mais difícil de se entender. Então, para isso, hoje eu vou tentar entrar nesse assunto, vou tentar mostrar com exemplos essa prática desse assunto, como reconhecer essas tais arquiteturas, mas mesmo assim, pode ser que vez e outra alguém não entenda alguma coisa e outra, pode usar aí o nosso chat para trazer até mim as suas dúvidas, esse feedback. Esse feedback é importante, não importa qual seja a aula, seja uma aula mais difícil, uma aula mais fácil, uma aula prática, seja o que for, mas é interessante que eu saiba justamente o que vocês estão vivenciando aí, se vocês estão realmente levando consigo algum conhecimento aqui através de nossas aulas. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, o nosso material de hoje. Para a nossa aula de hoje, vamos falar de arquitetura de sistemas computacionais. Vamos falar das arquiteturas RISC e CISC. Então, como objetivo de aula para hoje, vamos conhecer os principais modelos de organização de computadores. Quando falo dos principais modelos, a gente vai entender que temos ali os modelos de arquitetura, o RISC, o modelo RISC e o modelo CISC, sendo que esses dois modelos são as práticas de construção, do modo de construção dos nossos processadores, sendo que hoje em dia nós veremos que quanto o RISC e CISC, do modo como eles nasceram, eles não continuaram hoje em dia. Então vamos ver essa evolução de cada uma dessas arquiteturas, vamos entender um pouco mais sobre elas e vamos ver qual seria a arquitetura dominante hoje no mercado de processadores. Antes de mais nada, vamos começar com a nossa dica de ouro. Na dica de ouro de hoje, eu tenho o seguinte problema. Seu computador sofre a perda de arquivos e vários programas ficam corrompidos. Aconteceu algo como, de repente, você está na internet e aí pegou algum vírus, uma queda de tensão também pode corromper o seu sistema operacional, algo desse tipo. Seu computador deixa de funcionar como deveria e você nota que perdeu principalmente vários programas deixam de funcionar, ele ficou corrompido, você sofreu esse ataque de alguma forma. Além da perda de arquivos, vários reparos deverão ser feitos nesta máquina. Então, se eu tenho arquivos que foram perdidos, eu posso, através de
eu tenho isso guardado em algum backup, na nuvem, eu tenho algum modo de trazer isso de volta? Sim, eu tenho, mas mesmo assim eu tenho vários programas aí que ficaram corrompidos, que deixaram de funcionar. Então a pergunta é: existe alguma forma de retornar a máquina para um status quando a máquina estava a funcionar? Imagine se fosse assim na nossa vida real. Você faz uma besteira, fez algo que não deu certo na sua vida e você pudesse retornar para aquele ponto, para aquele dia, onde tudo estava a ocorrer da forma correta e você mudar esse caminho. Será que nas máquinas existe algo como isso, algo que possa ser feito desse modo? Retornarmos a um status, a uma data, a um dia onde tudo estava a funcionar perfeitamente? É o que veremos hoje na nossa dica de ouro. Quem já tiver aí já sabendo qual seria a solução, já tiver em mente aí, pode ir já falando aí. Eu sei o que essa dica de ouro está ensinando hoje. É tal coisa, é tal ferramenta. Pode mandar aí no nosso chat. Bora dar uma olhadinha nas questões que a gente viu na última aula. Ao finalizar as aulas, nós sempre trazemos algumas questões aqui para vocês. Questões que são voltadas até mesmo para concursos seletivos, mas que têm relação com a aula do dia. Então vamos ver o que vimos como questões da última aula. Uma das questões foi esta. Uma CPU tem duas unidades principais que a compõem. São elas, isso a gente vem falando todo o tempo, as várias unidades que compõem uma CPU, o nosso processador. Mas tem duas as principais ali que estão dirimidas ali na nossa questão C, na nossa alternativa C, que é a unidade lógica e aritmética e a nossa unidade de carregamento, nossa unidade de carregamento que temos ali. Temos também outras opções aí, gabinete ROM, o hard disk processador, nada disso tem a ver com essas unidades. O pipeline que vimos na nossa última aula, que o pipeline nada mais é do que uma estratégia, não é isso? A estratégia para o melhor funcionamento do nosso computador, nosso processador. Aí tem a RAM e a ROM, mas é óbvio aí que a unidade, a nossa alternativa C, ela está ali, as duas unidades que compõem o nosso processador. Outra questão foi sobre a memória cache. Memória cache em um processador servirá para o seguinte propósito, ou seja, perguntou-se para que serve a memória cache em nosso computador, em nosso processador. E ali, entre as várias opções, a letra D, que era a correta, que dizia o seguinte, que a memória cache é uma pequena memória de acesso rápido para o processador. A gente lembra que quando eu falei sobre memória cache, isso já começamos a falar duas aulas anteriores, já sobre a memória cache. Expliquei cada uma delas, cache L1, cache L2, e caso os novos computadores já tenham, a cache L3. Cache L1, ela está ali muito próxima à ULA, internamente dentro da nossa unidade lógica. A cache, a L2, ela estaria mais ou menos na superfície do processador, que toca diretamente a placa, e a L3 ela estaria já em conexão direta com a placa-mãe. Inclusive, existem certas arquiteturas onde a cache 3 ela já vem já na placa-mãe, ela é inteiramente da placa-mãe para dar um acréscimo de memória adicional ao processador em funcionamento. Aí tem as outras opções aí, que por que elas estão erradas? Letra A, manter sempre a temperatura em limites aceitáveis no processador. Memória cache, memória, não é para isso. Manter a temperatura em limites aceitáveis, isso é função do cooler ou ventilador da nossa máquina. A letra B, estabilizar a tensão elétrica entre as unidades internas do processador. Existem chips que fazem essa estabilização da tensão no processador, mas não tem nada a ver com a memória. Letra C, local onde todos os cálculos lógicos e aritméticos são executados. Gente, unidade lógica e aritmética é a ULA. Então não tem nada a ver aí com memória. A ULA, ela é servida pela memória cache. E a letra E, local onde os programas em todo o seu código é executado. Um local onde os programas são executados é lá na memória RAM. Lembre-se disso. Todo e qualquer programa que você instala dentro do seu
disco rígido lá no seu hard disk, ele é executado na memória RAM. E aí, quando ele é executado, a parte das instruções dele em sua execução são levadas ao processador, poderão ficar na memória cache, são utilizadas quanto ao registrador. Então, essas instruções, elas participam dentro do registrador, participam dentro do processador, mas esse código todo está sendo executado ali na memória RAM. E é por isso que eu sempre falo para vocês o seguinte coisa. Vai comprar uma máquina? A memória RAM, a quantidade de memória RAM, ela é importante para o desempenho daquela máquina. Como, por exemplo, você vai comprar um smartphone, a memória RAM do seu smartphone é ela que vai demonstrar a quantidade de programas que vão estar abertos no seu smartphone. Então, se você tem, eu tenho um smartphone, ele tem um processador, um ARM7 que tem 8 octa-core, ou seja, 8 núcleos, ou seja, é um processador muito bom. Eu tenho ali espaço interno de memória, tenho algo como 128 MB. Não é tanto, mas 128 MB já é um bom bocado ali. Ainda coloco espaço adicional de 8 GB através de cartão de memória. Agora ficou boa. Mas aí quanto de memória RAM eu tenho? Tenho 2 GB de memória RAM. 2 GB de memória RAM para um celular vai dar mal para abrir o próprio sistema operacional. Então eu sempre dou a dica. Vai comprar um smartphone? Comece a ver um smartphone como bom, que possa funcionar, que possa suprir as necessidades básicas para você um smartphone, que ele tenha pelo menos 3 GB de memória RAM. É um novo Android, é um Android acima da versão 7 em diante, nós já estamos estamos na versão 12. É um Android acima da versão 7? Sim, 3 GB de RAM é o mínimo que precisa para que ele funcione bem, porque ele vai precisar ter um suporte ali quanto ao sistema operacional, que também fica ali na memória RAM, ele está sendo executado, ele é um programa, está sendo executado na memória RAM. Então a gente precisa dessa quantidade de memória RAM para o seu sistema operacional e os programas. E aí, se você tem uma quantidade boa de memória RAM, uma quantidade boa de memória interna, e aí um bom processador, o resultado é que você vai conseguir funcionar bem essa máquina e poderá abrir vários programas ao mesmo tempo e até mesmo programas bem pesados, os chamados programas pesados com muito código para ser executado. Nessa nova questão, nós temos o que significa clock de máquina. A aula anterior, a gente foi a fundo para entender um pouco sobre o tal clock de máquina. A gente entendeu que esse clock ele é algo como próximo a um relógio, ou seja, próximo à contagem de tempo, uma sincronia de tempo que o nosso computador faz com as instruções que ele tem que atender. Eu sempre gosto de desenhar aquele reloginho, onde cada posição desse reloginho seria um espaço de memória ali para ser ocupado dentro do nosso processador, e aí esse rotacional, esse atendimento de cada uma dessas posições é a nossa frequência, é justamente o nosso clock da máquina. E aí, sabendo já disso, nessa questão pede-se o que significa o clock de máquina. De cara ele já marca ali que é a letra A. A letra A diz: indica o número de instruções que podem ser executadas por segundo. Perfeito. Então, quando você vai comprar um computador, vai estar ali a avaliar um novo computador, um dos pré-requisitos é você saber justamente o clock de máquina ou a frequência. Que frequência o processador dessa máquina trabalha? Ele está trabalhando a 2.8 GHz. Ele trabalha 3.1 GHz. Essa quantidade, teoricamente, por enquanto vamos manter esse pensamento, quanto maior essa quantidade de ciclos, essa quantidade de frequências, demonstra que esse computador é melhor, pois ele vai poder ali ter um número maior de instruções internas naquela máquina, certo? Por que o Rildo está falando aqui para vocês? Por enquanto, não é só eu dizer, se ele tem mais instruções, ele recebe mais instruções, ele consegue abrir mais rápido um programa, porque ele vai receber essa quantidade maior de instruções, então ele é melhor do que o outro e acabou. Não, porque futuramente a gente vai ver a questão de existem os processadores, vou desenhar aqui como se fosse um processador. E aí vocês estão vendo ali
ali no tópico eu fiz o nosso reloginho. Imagine que agora você tem, ao invés de um reloginho, você tem 4 reloginhos. 4 reloginhos, então eu tenho 4 núcleos. Então é isso que é o quad-core, você tem essa quantidade de reloginho. E se eu falar que o reloginho ali, ele não é, eu comparar o reloginho dessa máquina e a frequência dela com um outro processador. Eu tenho um outro processador, esse outro processador ele só tem um núcleo, só que o processador, esse processador que eu fiz aí na direita, ele tem algo 3.1 GHz. Essa é a frequência dele. E o primeiro ali de 4 núcleos, ele vai ter algo como 1.5 GHz. Ah, Hildo, não preciso nem perguntar, cara. Não precisa nem perguntar, não. É óbvio que aquele de 3.1, ele tem uma condição maior de números de instruções para atender do que esse outro de 1.5. Ele é melhor. Vou pegar aquele com só núcleo. Mas eu estou falando que é 1.5 em cada um daqueles núcleos. Então, se a gente fizer uma soma assim bem rápida, eu teria algo aí em torno de 6 GHz de atendimento. Não vai chegar a isso tudo, tá? Que a gente vai ver futuramente que não é bem isso tudo, não. Mas chegaria próximo a esses 6. Então, enquanto o outro tem 3, esse primeiro tem 6. Quem é o melhor agora? É óbvio que esse que tem mais funcionários, mais clock interno, ou seja, mais reloginhos internos, para atender com uma frequência total. Então, neste caso aí, ter mais núcleos mostrou-se ser melhor do que aquele outro. Mas existe aí algo que a gente vai discutir ainda, pois o modo como cada núcleo desse trabalha, as estratégias, o modo como essa arquitetura de vários núcleos funciona, a gente ainda vai falar ainda sobre isso nas nossas aulas aqui, nessa nossa disciplina. Mas só nessa comparação aí, a gente já percebe que não necessariamente ter maior frequência torna um processador melhor do que o outro. Mas em primeira vez, assim, em deslumbre, tenho 2 processadores quad-core. Aí um tem uma frequência maior. Se os dois são 2 quad-cores, eu vou escolher aquele que tem uma frequência maior, de nível básico ali. Tá? Mas nessa questão a gente pergunta o que significa o clock. E aí ele já está dizendo ali na primeira que é o número de instruções que podem ser executadas por segundo, o ciclo. E as outras questões, as outras alternativas, por que ela está errada? Por que estão erradas? Letra B, ela diz que é um relógio que guarda as horas do nosso computador, não tem nada a ver. Sabemos que a hora do nosso computador é guardada através do próprio sistema, através de um algoritmo interno, um outro programa. A letra C diz, é um programa do computador que controla o tempo de uso do computador pelos usuários, não tem nada a ver, isso aí pode ser um novo programa, um software que eu estou instalando. Letra D, memória secundária de nosso computador, também não tem nada a ver. Essa memória secundária aí seria justamente eu poderia comparar como um pendrive, o HD, isso sim seria uma memória secundária. Letra E, ambiente de tradução de código de um algoritmo para a linguagem de máquina. Esse ambiente de troca aí, esse tradutor, esse debugger aí, não tem nada a ver com o clock. Inclusive hoje, quando eu estiver falando sobre as arquiteturas, a gente vai falar um pouco sobre esse tal tradutor. Essa daqui também já é uma questão já manjada, a gente já chegou a falar bastante sobre o Front-Side Bus ou simplesmente FSB, clock externo em um computador. Lembre-se disso, FSB é o clock externo do nosso computador. Então, de cara, ele está ali na nossa alternativa A, onde diz frequência de operação externa, utilizada para a comunicação entre o processador e a memória. Justamente, existe frequência não somente dentro do nosso processador, mas em vários outros barramentos na nossa máquina. E um desses barramentos que tem essa condição dessa frequência especial, esse clock especial, é o FSB, que é justamente o barramento que leva do processador à memória. As outras estão erradas, outras alternativas, por quê? Letra B, frequência de operação encontrada dentro do processador. Não é isso, essa aí é o clock interno. Modo como o computador entende caracteres em um algoritmo. Não tem nada a ver isso aí. Letra D, local onde nossos programas ficam armazenados. Isso aí é o nosso disco rígido. Letra E, entrada de dados através da rede de dados. Isso aí seria justamente o nosso periférico, a nossa placa de rede, que não tem nada a ver quanto ao clock externo. Inclusive, mesmo dizendo que essa é uma saída, é um clock externo, ou existe uma frequência externa, essa daí não é a FSB.
Essa outra questão, o processador de computador fica instalado no socket. Falamos bastante na aula passada sobre o socket, que é justamente aquela parte que temos na placa-mãe, onde você vai conectar o seu processador. Inclusive, quando estávamos falando sobre o cooler da máquina, ou seja, o arrefecimento, resfriar o nosso processador de uma máquina, aulas anteriores chegamos a falar um pouco sobre isso, nós vimos que o socket da máquina é onde a gente encaixa o nosso processador e logo acima do processador é onde a gente coloca o ventilador, o cooler de máquina. Então, neste caso aí, nós temos já de cara, já falei que o socket fica na placa-mãe, tem ali a alternativa D, placa-mãe. Inclusive as outras, placa de rede, entrada USB, memória RAM, placa de áudio externo, todos esses outros ficam também instalados na placa-mãe, ou seja, todas as outras alternativas precisam da placa-mãe para funcionar. Uma técnica utilizada pelos processadores de microcomputadores que consiste em aproveitar as unidades dos processadores que, a princípio, ficariam ociosas durante a execução de uma instrução para começarem a executar a próxima instrução de um programa é chamada de, ou seja, existem unidades, existem partes do nosso processador que em vez de outra poderão estar ociosas, sem estar trabalhando. E aí, uma certa técnica que a gente utiliza para melhorar isso, para fazer essas partes ociosas começarem a trabalhar, vocês lembram daquela imagem que eu coloquei na aula passada do rapaz na canoazinha remando e tinha um monte de gente só mandando ele remar? Não seria melhor se todo aquele pessoal tivesse um remo e estivesse fazendo o mesmo trabalho que ele? Aquele trabalho ia ser feito bem mais rápido? Pois é justamente isso. É um código, é um algoritmo que busca essas unidades que estão ali ociosas, sem fazer nada, e as coloca em trabalho. E essa técnica é o que a gente chama de pipeline. Tá? Inclusive, quando vocês estiverem mais adiante, chegarem lá no módulo 2 desse curso, a gente vai ver em certas disciplinas de programação o uso do pipeline dentro de cronogramas dos nossos projetos. Na criação, é uma estratégia dentro dos cronogramas de nossos projetos. Um modo de trabalho com programadores é também chamada de pipeline, mas isso lá na frente a gente vai ver, a gente vai rever um pouco mais dessa técnica aí. As outras aí que são erradas, as absurdas, nós temos na letra A o overclock, ou seja, eu tunar, ou seja, aumentar o clock, a frequência da minha máquina através de algum software, fazendo com que ela receba mais instruções, que ela trabalhe mais rápido. Mas não tem nada a ver com essa questão de verificar as unidades, as partes do nosso processador que estão ociosas para fazer ele trabalharem, mas sim aumentar a frequência. Na C, nós temos formatação, sabemos que isso não tem nada a ver aqui com essa técnica. A formatação é justamente a gente dar um reboot, reiniciar a nossa máquina com um sistema operacional, limpando todo aquele disco rígido. D, gravação, aí, um termo avulso aí, que não tem nada a ver aqui com o nosso tema. E locação também, que é mais um dos termos aí que foi colocado à parte aí, que não tem nada a ver com essa nossa questão. Beleza, então bora partir para o assunto de hoje. E aí um assunto de hoje para a gente entender como funciona as arquiteturas de uma máquina. Primeiro a gente tem que imaginar lá no começo as primeiras arquiteturas de máquina dentro da história da computação. A gente lembra que as primeiras máquinas elas não tinham necessariamente uma arquitetura formada. Ela era basicamente uma máquina que receberia cálculos, haveria um processamento e haveria a saída. No início, a gente viu que essa entrada e saída era feita até por cartões perfurados, existiam várias estratégias. Com a evolução dessas máquinas, principalmente quando o cientista o von Neumann ele criou essa teoria do funcionamento de uma máquina, de um computador, e nela já veio aquela ideia de ter uma unidade lógica aritmética, ter ali espaço de memória, ou seja, a tríade, a grande tríade que eu sempre falo aqui dentro dos computadores, que é ter um espaço para memória, ter ali o processamento e ter dispositivos para a entrada e saída de tudo que vem na nossa máquina, ou seja, um espaço, uma unidade que recebe e sai ali os dados,
uma unidade para processar e um espaço de memória para agregar para que esse processamento possa ser trabalhado. Então, vimos tudo isso. Mas a gente tem que entender a questão das unidades básicas dentro do nosso sistema computacional. A gente já falou um pouco, já falamos sobre o sistema binário, então a gente tem que falar um pouco sobre os tais bits. Sabemos que no sistema binário, o 0 e o 1 é justamente a nossa parte, as nossas contrapartes ali dentro do nosso sistema. E aí, todo e qualquer unidade dentro da nossa máquina, ou seja, o ligado e desligado, vamos imaginar que eu tenho ali um espaço para recebimento. Ele inicia como uma lâmpada, inicia ali como desligado. E aí eu posso trocar esse valor para ligado. Inicialmente, uma máquina, ela funciona desse modo, somente com ligado e desligado. Através de portas lógicas, que a gente já falou um pouco aqui em aula, através da comunhão de várias posições entre esses zeros e uns, a gente tem ali a passagem de algum dado. A gente viu isso, que eu posso transformar o nosso binário em número decimal e o decimal em número binário. Já tivemos essa aula bem aí, já vimos como isso acontece. E a nossa máquina, cada espaço esse, cada bloquinho, cada quadradinho desse que recebe essa menor fração dentro da máquina é justamente o nosso bit. Então, toda informação introduzida em um computador precisa ser entendida pela máquina para que possa ser corretamente interpretada e processada. O computador armazena e movimenta as informações internamente sobre a forma eletrônica. Sabemos também que na memória secundária, as informações são armazenadas sob a forma magnética ou óptica, que aqui nesse caso é falando do nosso HD, nosso pendrive ou até mesmo DVD. O menor elemento disponível de uma linguagem humana é o caractere, ou seja, cada espaço menor. Você quer guardar uma letrinha A, você quer guardar o número 1, é justamente esse caractere. A menor unidade de informação armazenável em um computador é o dígito binário ou o bit, onde poderá ter somente dois valores, o 0 e 1, formando aí o nosso sistema binário, onde ele é aceito, é construído inteiramente de zeros e uns, onde o 0 ele pode estar ali informação de desligado, informação de não, não, fechado, qualquer informação provindo do lado negativo, ou seja, eu tenho que passar duas informações, duas alternativas. Eu posso utilizar o sistema binário e o bit ele vai nos ajudar a contar isso. Então, a menor unidade dentro de uma máquina é o nosso bit. Em um sistema de computação, os números podem ser representados em conjuntos de 32 bits. Este valor compreende os 4 bytes, que sabemos que um bit, eu tenho ali a questão do bit, a transformação aumenta ali, se eu faço a junção de vários bits ali para que exista a tal palavra interna na nossa máquina. Então, este valor compreende a 4 bytes de dados para cada número. Nesse caso, 1 byte nada representa, pois é apenas parte de um valor qualquer. Eu tenho aqui 4 bytes, que poderá estar representando os 32 bits. 1 byte, ele forma os 8 bits. Então, a gente sempre parte dessa grandeza desse modo, trazendo para mim algo como os maiores valores, chegando ao mega, chegando ao giga e assim por diante. Na utilização do byte sobre a capacidade de armazenamento em uma memória de computadores, verificamos a inclusão do caractere o K, onde fica o K bits, né? O M, o megabits, e o G, o gigabits. Nas grandezas métricas, usa-se o K para representar 1000 vezes. Os computadores binários, onde todas as indicações numéricas referem-se às potências de 2, teremos então o K, um quilo, representa ali 1024 unidades. O M, que é o mega, ele representa ali 1048 unidades. O G representa as 1024 unidades. O giga representa 1024 unidades de mega, ou seja, em 1 giga eu tenho 1024 megas. Em 1 mega eu tenho ali por volta de 1048 bytes. Então, aí fica mais ou menos desse modo aqui, nessa nossa escala aqui. Trouxe para vocês tabela completa na escala, essas conversões. Mesmo que você diga assim, mas aí fica quebrado, aí como é que eu posso vender algo como... Imagine só, eu vou vender um pendrive
e esse pendrive ele tem algo como 2 GB. Eu não posso dizer 2 GB. Eu tenho que falar o quebrado ali, que seria 2048 megas. Ele fica desse modo quebrado. Então a gente, por convenção, para que fique um valor mais próximo à nossa realidade, que a gente fomenta isso dizendo 1 mega, 2 mega, 1 giga, 2 giga, algo para trazer mais próximo ao nosso valor de realidade aqui. Também em computação criou-se o conceito da palavra, que a gente já explicou aqui, embora tenha pequenas diferenças em relação às palavras humanas. Assim, além do bit e do byte, temos o conceito relacionado com o armazenamento e a transferência de informações entre a memória principal e a questão do processador. Porém, mais especialmente relacionado ao processamento de dados pelo nosso processador, o CPU, denominada palavra. Então, toda a questão das instruções que chega para ser resolvida dentro do nosso processador, elas têm um tamanho já destinado. Eu já cheguei até a comentar isso, que no início nós tínhamos palavras do tamanho de 8, e hoje em dia nós já estamos com palavras até nos sistemas operacionais no valor de 64. Palavra é um conjunto de bits que representa uma informação útil para os computadores. Uma palavra estaria associada ao tipo de interação entre a memória principal, a memória inicial dele, a memória RAM, e o nosso processador, que processa as instruções por instruções e armazena ou recupera número a número e assim por diante. Então a gente tem que entender primeiro essa questão de a palavra, ela é justamente a ligação entre esses dois mundos, a memória RAM, vamos chamar de memória principal, a memória RAM, e o nosso processador. Então essa conversa entre a memória RAM e o processador, ou seja, a busca pelas instruções, elas têm um tamanho já destinado dependendo de cada arquitetura. Cada arquitetura diz, a minha palavra, meu sistema operacional trabalha com 32 bits. Eu sou um sistema operacional de 32 bits. Esse é o tamanho máximo de instrução, tamanho da palavra, tamanho daquela instrução que vai ser buscada lá na memória principal e vai ser trabalhada dentro do nosso processador. Então, a cada passada, dependendo do tamanho dessa palavra, é o que está ali descrito quanto a palavra daquele sistema operacional. Se ele é um sistema operacional que trabalha com 64 bits, ou seja, o tamanho da palavra poderá chegar até 64 bits. Referente à unidade de armazenamento, considera-se mais importante a quantidade de bits recuperadas em um acesso de tamanho igual a 1 byte. 1 bit seria pequeno demais para representar um número ou uma instrução de máquina, não sendo aceito para o tamanho de uma palavra. De modo geral, usam-se dois valores diferentes. Um relacionado à unidade de armazenamento, o nosso byte, e outro para indicar a unidade de transferência e processamento. A palavra que na quase totalidade de computadores possui um número de bits múltiplos de 1 byte, onde temos 16, 32 e até mesmo 64, aqui não está descrito aqui como valor comum. Para a gente ter uma ideia entre o que é feito na máquina, no computador, para nós, para a gente entender, seria algo aqui representativo como da seguinte forma. A estrutura das linguagens nesse quadro que nós temos aí, a estrutura das informações nas linguagens dos humanos e dos computadores, onde eu tenho ali o bit, que ele é o equivalente ao caractere. Nós temos ali o byte e os caracteres que formam, ou seja, o conjunto de bits que forma o nosso byte, a junção disso, a nossa cadeia, a gente forma ali a palavra. Então, quando eu passo somente um status, o 0 e 1, eu tenho ali nosso caractere simples, eu posso passar somente o caractere simples. Mas quando eu tenho a junção de vários ali juntos, eu tenho já a palavra. A palavra para os computadores, nós temos ali a questão na palavra para o computador, seria justamente a chamada daquela instrução completa, que para nós seria algo como uma instrução, uma frase. Temos ali o registro, que seria algo bem maior do que uma simples instrução, ou seja, textos. O registro a gente vai ver futuramente, principalmente lá na disciplina de programação, tá? Vocês vão ver isso, sobre registro. Registro ele é uma conjunção de vários valores armazenados. Lá vocês já estão estudando a linguagem C, vocês já devem estar ali mais ou menos falando sobre vetores, falando sobre matriz. E aí vai chegar, depois disso vocês vão aprender um pouco sobre ponteiros
e aí virá registro. O registro também é algo muito importante, porque ele armazena não somente um valor, ele armazena algo como um texto completo. Ele armazena vários valores. Quando a gente fala algo, vocês estão lá na programação e vê algo como um vetor, uma matriz, vocês já perceberam que vetor, matriz, eles são obrigados a manter ali o mesmo tipo. Um vetor ele tem que ter todo mundo ali dentro daquele vetor do mesmo tipo. A matriz, todo mundo do mesmo tipo. É inteiro, todo mundo ali vai ter que ser armazenado, é do tipo inteiro. Só que um registro ele é bem mais do que isso. Imagine algo, aquele programinha que vocês já devem estar começando a fazer, que recebe o nome do aluno e as notas dele para aquele semestre. O nome do aluno é uma letrinha, é um símbolo. Ou seja, ele é uma palavra, ele vai ser guardado em algo como uma string. E aí, pelo outro lado, as notas dele são valores numéricos, que deverão ser guardados em algo próximo ao float ou real, não é isso? Então são valores diferentes. Posso guardar o nome do aluno e a nota dele no mesmo registro dentro da matriz, de uma matriz ou de um vetor? Não, porque só pode ter um tipo lá. E o registro, ele é justamente a junção disso. Eu sei onde estão os valores, onde estão as notas daquela pessoa, e eu sei onde está o nome daquela pessoa, e eu uno os dois. Como é que é essa união? Essa união dos dois é justamente a questão do registro. Isso vocês verão bem melhor lá na disciplina de programação. Logo, logo vocês chegam lá, vocês já estão em matriz, estão pertinho. Bora falar um pouco dessas tais arquiteturas, já que a gente relembrou aí dos tamanhos das informações dentro da máquina, a gente já entendeu como era a arquitetura inicial, ou seja, praticamente inexistente dentro dos computadores, e aí veio justamente a transição das unidades com o invento, com o invento do von Neumann, com a sua arquitetura de computadores, onde precisava da grande tríade. E aí, nesse caso, iniciou-se assim os primeiros processadores, umas unidades onde teriam ali, normalmente, todo o processamento acontece ali dentro, não seria dividido isso em partes aleatórias na nossa máquina, mas todas elas em um só local, e aí isso era necessário pensar de como isso vai ser feito. Ter em si a ideia de que vamos utilizar aquela arquitetura básica, a ideia básica de von Neumann, memória, a tríade, memória, processador, entrada e saída. Isso aí é uma coisa, mas você saber como você vai montar, quanto de memória, quanto de processador. A gente precisa só de uma unidade lógica e aritmética, a gente precisa só de uma unidade para isso. Eu preciso ter unidades de memória mais rápidas, mais perto ali da nossa unidade lógica. Então, ao pensar quanto a isso, como as instruções vão chegar a essa unidade, como essa instrução vai ser trabalhada, tudo isso é o que forma a tal da arquitetura. Então, bora ver um pouquinho sobre essas tais arquiteturas. No princípio era assim. No início, códigos eram escritos diretamente em assembly, a nossa linguagem de máquina. A gente viu na aula anterior um pouco sobre essa tal dessa linguagem de máquina. Vamos só recordar aqui. Vocês devem lembrar que eu fiz algo do tipo, eu tenho aqui um bloquinho de imagem. Vocês lembram lá do desenho que eu trouxe até para vocês, do Smithers, o chefe dele, que naquele caso ali não era o Burns, né? Seria algo próximo a isso. Eu tenho aqui, esse aqui seria dentro o processamento, o espaço de processamento dentro do nosso, com a instrução dentro do nosso processador, e aí eu vou e faço algo como isso. Uma instrução em assembly, add B. Eu estou dizendo que o A vai ser adicionado junto a B, ou seja, eu pego o que tenho lá dentro de B, mando o meu escalonador, mando o meu escalonador buscar lá na memória, ou na memória cache, no registrador, na memória RAM, eu mando buscar aquela instrução. Aquela instrução é justamente aquele bloquinho B ali, e ele vai fazer essa união com o A. E o dessa união de A e B aí, poderia ser aqueles decimais que a gente fez, aquelas conversões, aquela soma entre binários que a gente chegou a fazer aqui em sala de aula? Podemos fazer aquilo. Eu tinha aquele número lá, qualquer número em binário, e somando com outro número binário. Essa soma, eu teria o primeiro número ali em A, e o segundo número estaria lá em B. E aí essa soma acontece desse modo aí, A, ADD, B, uma instrução. E aí existem diversas instruções aí,
A sub B, ou seja, a subtração, existem diversos aí, e a gente chegou a falar um pouco sobre isso na máquina, na aula passada. Mas essa instrução de máquina, gente, esse ADD, esse sub, esse alt, esses pequenos comandos, são comandos internos na máquina. Internos mesmo, você não tem que nem escrever algo como adicione, tal, como a gente faz isso na programação. Se vocês lembrar lá na linguagem C, você quer mostrar algo em tela, você tem que chamar uma biblioteca, uma função própria, o print. Se você estiver lá no Portugal e você quiser que um comando digitado em tela seja lido, você fala leia. Já para a máquina, ela não entende esses comandos, leia, print, ele não entende scan, não entende nada disso, gente. Ele só entende a linguagem de máquina, a linguagem mais bruta. Ele entende basicamente o 0 e o 1. Então, o assembly, a linguagem mais próxima da máquina que a gente tem, ou seja, a linguagem onde você faz a programação diretamente na máquina. Gente, se um de vocês um dia continuar nessa nossa área bem aqui e for um programador direto em hardware, ou seja, trabalhar com robótica, vocês vão perceber que na robótica, onde você faz a inserção de código direto em partes em hardware, você utiliza muito do assembly, pois ali vai caber muito mais código. Se você escrever algo na nossa linguagem, uma linguagem mais natural nossa, uma linguagem de alto nível, uma frase, uma instrução nossa, ela caberia em um espaço, ela transformada em assembly, ela é muito menor, muito menor. Então, várias instruções em assembly, trazendo ela para a linguagem de alto nível, ela se torna um texto muito maior, porque a nossa linguagem ela é muito mais apurada, enquanto a da máquina é mais concisa. E aí, no início, era justamente isso, assembly. As máquinas deviam ser programadas internamente através do assembly. Existiam poucas linguagens de alto nível. Não havia grandes preocupações em adequar o hardware a ela. Ou seja, tínhamos poucos computadores, vamos falar aí no início mesmo, tínhamos poucos computadores, os poucos computadores estavam dentro de universidades. Estas universidades, essas faculdades, normalmente não estava ligado a algo como um curso de computação, como a gente vê hoje em dia. Um curso como esse aqui que a gente vê, curso técnico de informática, não existia, nem o termo informática ainda existia. Tudo era visto como pura matemática. No início, quando começaram a tentar separar a computação, a informática da matemática, começaram a ver que isso era um novo veio, um novo caminho, começaram a chamar isso de matemática computacional. Então, a matemática computacional era justamente você fazer essa programação básica através do assembly, direto ali no hardware. E aí, como existiam poucas máquinas, pouco hardware para isso, eles não se adequavam. Cada faculdade seguia um pensamento, seguia uma linha de pesquisa, então eles acabavam não tendo essa preocupação de fazer algo que funcionasse em todas as máquinas. Com o tempo, contudo, linguagens mais poderosas e de mais alto nível surgiram, permitindo ao programador codificar os algoritmos de forma mais concisa. Então, ao invés de você, eu quero só fazer a soma de A e B, ao invés de só isso, eu quero muito mais do que somar A e B. Eu quero fazer uma equação completa, eu quero que seja utilizado aí, além de variáveis, a criação de variáveis, eu quero constantes, eu quero dízimas periódicas. Então, com o tempo, isso foi apurando, foi necessário muito mais. Além de que os novos programadores queriam que essa programação se tornasse bem mais fácil. E aí, o que acontece? Novas linguagens foram aparecendo, e aí vocês vão perceber o seguinte, lá na linguagem C, quando vocês estão aprendendo lá com a professora, a linguagem C, vocês percebem que mesmo ela estando em inglês, é algo bem próximo a nós. Quando você chama um comando, algo como o print, ou seja, print, tradução é imprimir, é para mostrar em tela, ou seja, quando chama o scan, é escanear, ou seja, buscar, é aquele o que fazemos quando vamos escanear, ou seja, transformar algo que está numa folha de papel para algo digital. Então é algo parecido, escanear, eu estou escaneando, estou buscando tudo aquilo que foi digitado em tela para dentro da minha máquina, dentro da minha variável. Então, quando a gente faz isso, a gente percebe que essas chamadas, essas chamativas dentro daquela linguagem, é bem próxima da nossa linguagem.
diferente de eu colocar algo como ADD XB-4. Que é isso que você falou, Rildo? Eu estou falando somente ali, estou falando para adicionar uma dízima periódica. Algo como isso, gente. Isso se torna muito complicado para um programador fazer isso no seu dia a dia. E por isso, várias outras linguagens surgiram. Linguagens que servem para o mundo web, para a grande internet, formação de sites, linguagem que serve para sistemas, linguagens direto para a questão do uso em hardware. Na vida de programadores que vocês estão encarando agora, vocês vão ver que existem diversas linguagens que umas são um pouquinho mais complicadas, a sua codificação é um pouquinho mais complicada, como por exemplo, o PHP ele é um pouquinho, o seu código um pouquinho mais difícil de haver a leitura. Scala também é outra linguagem que é um pouquinho mais difícil de se entender, mas tem outras que são muito fáceis, como o caso do Node.js, que traz ali junto o JavaScript, linguagem utilizando o Ruby, as ferramentas Rails para construção de páginas, construção de sites, a gente vê que isso aí, os comandos são muito mais fáceis, muito mais próximos de nós. Então isso aí é justamente a evolução, o desenvolver do dia a dia, para que essas linguagens fiquem mais próximas de nós. E que em meio a isso haja uma tradução para que a máquina receba estas mesmas instruções. Essa evolução fez surgir um problema conhecido como disparidade semântica, ou simplesmente o gap, ou semantic gap. Quando falarem algo como nas arquiteturas existe um problema chamado gap. O gap, essa disparidade semântica, é a diferença entre as operações fornecidas pela linguagem e as oferecidas pela arquitetura. Vamos pensar o seguinte, gente. Você está lá programando, criando seu código em linguagem C, e vocês já viram que existem linhas, vamos pensar da seguinte forma, existem linhas do seu código que são pequenas, você coloca só um printf, aí abre o parênteses e dentro dele você coloca só um olá, um oi, e vai aparecer oi na tela. Aquela linha de código ficou bem pequenininha. Mas e se você quiser criar algo um pouquinho mais complicado? Vocês já devem estar dando entrada em funções dentro lá da linguagem C, e aí a gente tem que passar vários parâmetros, criação de variáveis dentro dos parâmetros daquela função. Nossa, isso aí acaba formando uma linha tão grande que muitas vezes não cabe ali na tela, a gente tem até que quebrar o código para conseguir visualizá-lo como um inteiro. E essa instrução grandiosa desse modo, passando diversos itens de uma só vez, é o modo como ela vai chegar lá para o nosso processador. E aí isso forma justamente, em certos momentos, a gente tem ali a linguagem com instruções muito grandes para uma palavra pequena dentro do nosso processador, e vezes outras eu tenho instruções que são pequenas, mas que ocupam um espaço de uma palavra inteira dentro do nosso processador. Ou seja, eu preencho toda a palavra dentro do processador com um espaço nulo, ou seja, eu coloco uma instrução muito simples, um simples printf, oi, só isso dentro de um pacote inteiro, dentro de um caixote, dentro do momento da frequência do meu processador, ocupa um espaço inteiro quanto aquilo. Essa diferença não acontece quando a gente programa direto em máquina, com o assembler. Quando você vai lá na linguagem de máquina e faz a sua programação, você já faz exatamente preenchendo o tamanho correto daquela palavra. O tamanho correto de bits que vai ser utilizado é criado ali em cada instrução. Ou seja, se você programar direto na máquina, na linguagem de máquina, o uso do processador será muito melhor. Você vai utilizar toda a questão de processamento do seu processador. E aí, diferente aqui da gente utilizando qualquer outra linguagem, porque as linguagens mais alto níveis, ela tem esse tal gap, essa disparidade semântica. Então, os projetistas de hardware buscaram reduzir essa disparidade, criando grandes conjuntos de instruções com dúzias de modos de endereçamento e vários comandos de alto nível implementados em hardware. Isso aí quer dizer o quê? Se existe essa diferença em comandos que eu envio para a minha máquina, então eu vou implementar direto no hardware da máquina certos comandos para serem utilizados. Como, por exemplo, eu já cheguei a falar aqui de comandos como o scan e o print. E aí acredito que lá na aula
na aula de lógica, a professora deve ter explicado a seguinte coisa: olha, quando você chama a função print, uma função scan, aquele comando print, ele faz parte de uma biblioteca, ele é um comando muito maior, mas ali foi só uma chamativa. Ele não está tudo descrito o que ele faz, mas foi só uma chamativa da biblioteca. Quando a gente fala que na arquitetura foi tentado diminuir essa disparidade através de comando direto no hardware, quer dizer que o hardware já existe ali dentro dele uma biblioteca pronta também para esses tais comandos, esperando uma instrução. Quando eu digo que para a máquina fazer uma gravação, fazer uma reescrita, uma deleção, o hardware já está esperando aquele comando com uma instrução já pronta. Seria como uma redução daquela instrução. Ele já sabe o que deve ser feito através daquele comando. E essa é uma das estratégias utilizadas para diminuir o tal gap. Então, tivemos a partir daí a criação das certas arquiteturas, as arquiteturas CISC e RISC. Vamos entender o seguinte, antes da gente partir aqui para a arquitetura RISC e CISC. Eu tenho aqui meu processador, eu tenho aqui a minha memória, vou colocar aqui a memória como está aqui a memória RAM, e eu tenho aqui o meu processador. A gente sabe que existe essa transição aqui, digamos que dentro da memória RAM eu tenho ali o meu programa sendo executado. Aquele programa sendo executado, ele gera ali instruções. As instruções, elas são levadas para dentro do processador. Tais instruções poderão ficar armazenadas tanto na memória RAM, quanto na cache lá dentro do processador, tanto nos registradores lá dentro do processador. A gente já sabe quanto a isso. Só que existe o tal do gap. O gap ali dentro no uso do nosso processador. Existem essas instruções que poderão mal ser utilizadas dentro do nosso processador. E aí, através de certas estratégias, a gente pode fazer essa reescrita dessas instruções, ou até mesmo o modo como essas instruções são utilizadas lá dentro do nosso processador. E a partir daí, foi gerado dois caminhos. O primeiro deles é o pensamento da seguinte forma: eu posso pegar o seu programa que foi criado, o seu algoritmo criado, dividi-lo, quebrar ele em diversos pequenos pedaços, pequenas instruções, e aí sair resolvendo. Quero que vocês imaginem comigo a seguinte coisa. Vamos pensar que esse problema não é um algoritmo, mas é uma equação. Vocês já enfrentaram equações aí que tem, vamos pensar na equação de segundo grau, que ela tem ali todos os números ali a ser preenchido, então ela vai ser, para ser resolvida, ela é muito maior. Eu tenho que quebrar ela até em pedaços menores para resolvê-las. Sabemos disso. Então, nesse caso aqui, no uso das arquiteturas RISC e CISC, é a diferença em RISC, eu reduzir em instruções menores, pego esse programa grande, quebro ele em pedaços menores e saio resolvendo cada pedacinho até cada pedaço de algoritmo a ser resolvido seja terminado e assim eu consiga resolver o problema como um todo. Eu divido o meu problema em problemas menores e consigo resolver o todo. E o CISC ele usa uma outra estratégia. Ele prefere muito mais, ao invés de quebrar em vários pedaços e esses vários pedaços ficarem separados entre a memória RAM, entre registradores, entre a memória cache, ele encara logo de frente, traz esse problemão para mim aqui. Por quê? Porque se ele resolve o problemão logo de uma vez, ele não precisa ficar fazendo essa transição. Traz o outro pedacinho agora que está na memória RAM. Traz um outro pedacinho que está na memória cache. Porque já está tudo ali na frente dele. Ele já está encarando tudo ali, o problema de uma só vez. Então, existem esses dois caminhos. Eu devo encarar o desafio total de uma só vez, sem precisar ficar trazendo de pouco a pouco, buscando lá na memória, registrador, sair decorando onde está cada pedacinho, eu resolvo tudo de uma vez, ou eu divido esse grande problema em pedaços menores. Então, essas são, de modo bem básico, os dois modos de resolução da RISC e da CISC. A CISC, como o nome dela já está dizendo aqui, Complex Instructions Set Computer, ou seja, são complexos, ou seja, são instruções complexas ali setadas dentro do computador. Ao invés de dividir, de tentar diminuir as instruções, ele resolve isso de uma forma mais
direta. Objetivo, simplificar a construção de compiladores. Eu não preciso ficar criando um monte de memória cache, um monte de registrador. Basta eu ter ali um processador só e resolve. Eu só tenho só o processador, tá ali, traz o problemão. Meu filho, o problema aí é difícil, mas você vai ter que resolver. Tá na frente dele e ele vai ter que resolver. Diferente de dividir isso em pedacinhos e ele ir em parcela, tá? E pagando de parcelinha em parcelinha esse problemão. Então, se as instruções da máquina parecerem com os comandos de linha de alto nível, a tarefa de tradução de uma para a outra é mais simples, porque ele não precisa quebrar isso em problemas menores e sair traduzindo pedacinho por pedacinho. É uma tradução só, feita de uma só vez. A instrução, o problema chegou, faça isso, ele tem que resolver. Demora mais? Pode demorar mais? Veremos se demora. Será mais difícil fazer essa arquitetura? Veremos quanto a isso. Mas de via de base, o CISC é isso. Chegou o problemão, ele não quebra em problemas menores, ele prefere resolver o problemão de uma só vez. Fornecer suporte à linguagem de alto nível melhores e mais sofisticada. Foi a intenção, objetivo quanto a isso. Fazer uma tratativa em linguagens que ali, até aquele momento, ainda não tinham sido trabalhadas, não tinham sido vistas ali naquele momento. Então, basicamente é isso, gente. É trabalhar com as instruções sem haver uma quebra maior. Melhorar a eficiência pela geração de programas menores e mais rápidos. E isso obriga até mesmo que o programador ele tente fazer de uma forma mais concisa seu programa. Ele não precisa se engrandecer na linguagem. Por isso que existem certas linguagens que trabalham muito melhor em arquitetura CISC do que em outras arquiteturas. Programas menores ocupam menos espaço de memória. Essa é a intenção. Já que ele não tem várias memórias, vários registradores espalhados, a intenção dele é, tem a memória RAM, traga o serviço que eu vou fazer aqui agora. Não vou guardar esses pedacinhos em memórias aqui em registradores. Ele quer resolver isso tudo. Então, se torna mais fácil criar essa arquitetura. São mais rápidos porque precisam buscar menos instruções na memória, além de ocupar menos páginas, evitando assim as páginas perdidas, os page faults. Turminha, então nesse caso aí, a gente vê que a questão da CISC é justamente um modo de trabalhar essas instruções mais complexas. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois do nosso intervalo que a gente vai iniciar agora. Até daqui a pouco, gente.